Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória a Deus por mais um dia, mais uma dádiva do nosso Senhor para nós. Um dia, 24 horas, tempo suficiente para a gente fazer muita coisa. Em 24 horas do dia, a gente faz muitas coisas para a gente. A gente pode servir muito bem à empresa, ao governo, à entidade que nós prestamos serviço. Nós podemos servir muito bem ao próximo, muito tempo, 24 horas. Para um ocioso, para quem não sabe administrar ou não gosta, é só mais um dia para se perder. Mas nós temos a felicidade de ter alegria na vida, ter graça de Deus e vamos aproveitar bem o nosso dia, começando com a palavra, leitura da palavra de Deus. E nós vamos meditar no Salmo 107, versículos 31 a 37. Você é bem-aventurado quando ouve, bem-aventurado quando guarda, bem-aventurado quando pratica esta palavra. Eu também sou. Salmo 107, versículo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo. Glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera fica estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidades para a sua habitação. E semeiem os campos, e plantem vinhas que produzem abundante fruto. Louvado seja o nosso Deus. Estas palavras de um poeta que acreditava que tinha a graça de Deus, que buscava a presença de Deus, em muitos casos é apenas uma poesia. Mas o nosso Deus, ele faz isto literalmente. O Senhor, o testemunho que nós temos, o monumental testemunho que nós temos, Deus tirar uma nação de dentro de outra. Não se sabe qual era o número. Na época não existia muita estatística. Os recenseamentos eram longe uns dos outros e tinham fins não muito claros. Mas, quando Israel saiu do Egito, sob a liderança de Moisés, em direção a Canaã, tinha 601 mil homens na idade militar. E a idade militar lá não era na base da corrupção e da maldade. A idade militar, na verdade, era de pessoas adultas que pudessem se defender e tivesse uma condição física que não viesse se sacrificar tanto. Portanto, a idade militar para o Israel antigo era de 20 a 50 anos. E eram 601 mil homens, levando em consideração que geralmente tinham muitas crianças, geralmente tinham muitas mulheres. Uma família de
5, 6 pessoas, 2, 3 homens, 2, 3 mulheres. E as mulheres não entravam nesta contagem. Questões da época. E os idosos, nem homens nem mulheres, eram contados. Então, era uma multidão considerável. Deus levou eles para o deserto. E Deus cuidou deles no deserto. É bem verdade que morreu a maioria dos que saíram de lá nesta fase, na idade militar. Mas foi por desobediência e não de fome. Foi por maldade, doença, praga e não de sede. Então, isto que é uma poesia, em muitos casos, para Israel, na experiência mosaica, foi uma realidade. E nós temos o testemunho monumental nas Escrituras. Maravilha isso aqui. Eu sinto-me à vontade para ensinar. Sinto-me à vontade para proclamar, porque é a minha, com o perdão da palavra, é a minha praia. É a minha praia. Com 16 anos comecei, na verdade, comecei a ler a Bíblia Sagrada com 12 anos. De 12 aos 16, sem participar de igreja. Com 16 anos, fui filiado à Assembleia de Deus. E até hoje. Tenho uma dificuldade tremenda em pensar ou admitir, pelo fato de terem eliminado praticamente a igreja, a Assembleia de Deus, a minha igreja, não me arrancaram dela, mas arrancaram ela de mim. Ou estão tentando. Resultado, nestes quase 55 anos, esta é a minha praia. Esta é a minha seara. Fica bem melhor seara, né, do que praia. Esta é a minha seara, é esta a minha vinha. Então, me sinto muito à vontade para ler, expor de uma forma bem coerente. Louvem ao Senhor pela sua bondade para com os filhos dos homens. Não mereço, você também não. Não merecemos. Mas o Senhor é bondoso para com os filhos dos homens. É a bondade de Deus para com o ser humano. Até porque Deus é o Criador, Ele é responsável como Pai, é responsável pelo seu filho que ainda não sabe viver. Deus é responsável pelo homem que Ele criou. Por isto, a vida, o sustento, as provisões e a maior de todas as maravilhas, a salvação na pessoa bendita de Jesus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem o Senhor na congregação do povo, no meio do povo, no meio da massa. Glorifiquem o Senhor na Assembleia dos Anciãos, no contexto daquela cultura, no meio dos juízes. Louvem ao Senhor no meio da multidão, louvem ao Senhor entre as autoridades. Porque Ele converte rios em desertos e fonte em terra sedenta. Mas Ele também converte terra frutífera em terra estéril por causa da maldade dos seus habitantes. Mas Ele também converte o deserto em lagoas e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidades para a sua habitação. Para que semeiem campos e plantem vinhas e produzam
abundante fruto, abundantemente, ao ponto de não ter escassez. Meus queridos irmãos, é confortável, gloriosamente confortável, maravilhosamente confortável ter isto no coração. É maravilhoso. É maravilhoso ter isto no coração. Eu tenho no meu coração uma fonte de água viva jorrando no meu coração. Deus quer que você tenha uma fonte de água viva jorrando no teu coração. Deus abençoe os meus amados irmãos de uma forma maravilhosa e profunda. A nossa oração hoje, meus queridos irmãos, é pela família do meu irmão Elias Felipe, a irmã Eunice. Ele passou muito tempo congregando conosco e hoje não congrega mais. A visão praticamente não existe mais e a audição também não existe mais. Ele está sem ouvir e sem ver, apesar de ainda ter vigor físico, mas não tem a audição e a visão, não sai de casa, dificilmente. Mas a gente continua em comunhão e eu não esqueço nem os benefícios do meu Deus e nem os benefícios do povo de Deus. E se nós fomos e somos um benefício para eles, eles também foram e são benefícios para nós. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Continua conosco, Senhor, nos dando a tua direção e proteção. Abençoa os nossos amados irmãos em todo lugar. Agora te apresentamos, Pai, o irmão Elias, a irmã Eunice, toda a família. Guarda eles, toma eles em tuas santas mãos. Sustenta, Senhor, a vida dos meus irmãos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e conhece a nossa vida, Senhor. Tu nos sustenta quando estamos fracos. Tu nos sustenta, Senhor, quando tememos. Tu nos dá, Senhor, o vigor e a graça. E agora, Senhor, opera na vida dos meus irmãos, principalmente o teu servo, sem a visão, sem a audição. Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus poderoso, guarda a tua igreja em todo lugar. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.